Gênesis 49. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles. Que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram outros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o mundo. Os flecheiros que lhe dão amargura atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos altivos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos do alto dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos, estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto de meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Het. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos,
recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: Se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que estou morrendo. Sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Faraó respondeu: Vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: Como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misraim. Fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo Abraão havia comprado de Efron, o Heteu, para ser lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Mamre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: É isto que vocês dirão a José: Perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito.